bênção ter você aqui nessa manhã. Que privilégio saber que você acordou, que você preparou o teu dia para entregar a primícia dele para o Senhor. Irmãos, isso é tão especial, dar a primícia dos nossos dias, a primícia da nossa semana para o Senhor. E o Senhor te trouxe aqui nessa manhã porque Ele te ama. Nós escutamos canções, nós lemos a palavra do Senhor, e em tudo nós temos visto a revelação do amor de Deus. E eu não posso deixar nessa manhã de falar sobre isso, sobre a maior demonstração do nosso amor a Deus. Eu quero falar um pouquinho com você sobre a oração. O tema dessa mensagem é oração, a maior demonstração de amor. Sabe, nós cantamos, nós celebramos, nós choramos na presença do Senhor nessa manhã. A presença dEle é algo tão forte, tão eficaz aqui neste lugar. Eu tenho certeza que se nós continuássemos cantando, ou se nós acabássemos este momento aqui, todos nós sairíamos com a nossa alma alegre. Mas eu quero te dizer algo, nós temos separado aqui nessa igreja tempos de oração, das 6 da manhã às 10 da noite. Nós separamos outros tempos há anos atrás, ao meio-dia. Essa é uma igreja que tem sempre se movido em oração. E a oração, ela é nada mais do que falar com Deus. A oração nada mais é do que submeter algo a Deus. A oração nada mais é do que eu e você desejarmos nos relacionar com Ele. Sabe, a igreja, ela, por toda a sua história, tem orado e tem visto o agir sobrenatural de Deus. Mas de alguns anos para cá, nós, por algum motivo, diminuímos a nossa frequência de oração. Eu sou de uma época, eu não sou tão velho assim, mas eu sou de uma época em que nós orávamos 1 hora no culto. A gente chegava no culto, o culto começava às 7, era das 7 às 8, todo mundo de joelho orando. Quem aqui é dessa época? Aleluia, irmão, não deixa eu parecer tão velho. Eu tenho só 33 anos, mas é que eu estou nisso, eu estou na igreja desde que eu nasci. Eu lembro que todo mundo ajoelhava e tinha aquelas irmãs já com o joelho calejado. O joelho dela era duro, de tanto que ela ficava de joelho orando ao Senhor. Eu lembro que meu pai pastoreava uma igreja e o chão dela era aquele concreto ainda. E a gente ajoelhava, irmão, quando a gente levantava tinha até aquelas pedrinhas do concreto no joelho. Mas eu me recordo muitas vezes em que as hérnias sumiam. Eu me recordo que muitas vezes os caroços sumiam. Eu me recordo que os paralíticos andavam. Eu me recordo que os surdos ouviam. Eu cansei de presenciar, irmãos, pessoas vivendo milagres extraordinários. Sabe, e talvez isso se perdeu na nossa história. Talvez não, você ainda vive milagres, eu acredito muito nisso. Mas porque essas coisas não têm acontecido com tanta intensidade? Porque as nossas experiências, elas estão tão limitadas. Porque pessoas ainda entram aqui na igreja com uma perturbação e saem perturbadas. E eu não estou falando da verdade de vida, eu estou falando isso no âmbito mundial. Porque será que algumas coisas se perderam no caminho? Porque nós paramos de demonstrar o nosso amor em oração. Sabe, a oração é tão poderosa, a oração é algo tão precioso, que quando a gente olha para Jesus, o que Jesus mais fez no seu ministério foi orar. Eu anotei aqui alguns momentos. Jesus ora no seu batismo, em Lucas 3:21, você não precisa abrir, já vou chegar no texto que a gente vai acompanhar. Jesus ora a noite inteira para escolher os seus discípulos.
Jesus ora quando ele foi rejeitado, lá em Corazim, lá em Cafarnaum. Jesus ora na morte de Lázaro. Jesus ora na última ceia. Jesus ora no Getsêmani. Jesus ora na cruz. E você pode em algum momento se perguntar, se você não fez isso, eu já fiz. Por que Jesus ora tanto? Se Ele é um com o Pai, Paulo, por que Jesus ora tanto? Por que Jesus gasta tanto tempo em oração, Leandro, Wagner, por quê? Porque alguém que é um com Deus, ele não precisaria separar momentos, ele é Deus. Porque ele ama o Pai. Jesus orava o tempo todo porque ele ama o Pai. E ele queria submeter a sua vida, a sua vontade ao Pai. E eu me preocupo porque chegou o momento de nós demonstrarmos o nosso amor a Deus. Sabe, nós precisamos submeter a nossa vontade. Eu não quero perguntar aqui se você faz isso, mas eu quero te encorajar a começar a fazer se você não faz. Quantas decisões importantes nós tomamos nas nossas vidas, sem sequer um minuto de oração? E Deus quer revelar o coração dele a mim e a você. Ele quer que a gente tome as decisões corretas. Mas para isso nós precisamos dialogar com Ele. Você está preparado para dialogar com o Senhor nessa manhã? Deixa eu tomar água, irmão, que eu quase desidratei nesse louvor. A história fala de vários avivamentos. Todos eles começaram na oração. Todos eles começaram em grupos pequenos, se reunindo e orando. Você pode pesquisar na história da igreja, todo o avivamento começou na oração. A oração atrai o coração de Deus. A história fala de um homem chamado Zinzendorf, Nicholas Zinzendorf, por volta de 1730. Esse homem foi um homem que decidiu pregar o Evangelho, viver a sua vida para pregar o Evangelho. E eu vou resumir bem a história, tá, irmãos? Depois você pode pesquisar sobre os moravianos. É uma história incrível, é uma história de avivamento impactante. Eu vou contar ela bem superficialmente para você. Esse homem chamado Nicholas Zinzendorf, ele tinha algumas terras, ele separa essas terras para um pessoal que saía da Morávia, da Boêmia, que hoje é a região ali da República Tcheca. E esse pessoal se abriga ali, são mais de 34 famílias que se abrigaram ali no seu terreno. Mas esse pessoal, eles tinham uma confusão muito grande ali naquela região, de discussões teológicas. Então, eles começavam a discutir sobre determinismo, sobre a predestinação, sobre livre-arbítrio. E os cultos deles terminavam em grandes confusões. Tinham líderes que tinham uma teologia muito apocalíptica, então eles já imaginavam que a besta estava ali naquele momento, que todo mundo era uma manifestação do anticristo. Era uma confusão terrível, tinha muitos cultos que acabavam antes do término do culto de verdade. Porque no meio de uma pregação, alguém levantava, Rogério, e começava a discutir, falava, opa, isso está errado, isso é mentira, e começava aquela confusão. Um certo dia, esse homem chamado Zinzendorf conseguiu uma liberação do rei e volta para sua terra. E quando ele chega lá, diante de toda essa discussão, ele emite um documento com os líderes da igreja naquele momento, para que evitassem essas discussões desnecessárias. E eles começam um momento de oração e de louvor ao Senhor, que a história conta que durou 100 anos, irmãos. 100 anos de oração, louvor, meditação da palavra. Foram 100 anos. Alguns dizem que foram mais de 114 anos de oração, louvor, palavra. Eles ficavam 24 horas, 7 dias na semana, louvando ao Senhor, orando ao Senhor. E aí você pode me dizer assim, Paulo, mas eu nunca nem ouvi falar dele, será que foi tão impactante assim? A história conta que desde que a igreja viveu a reforma protestante, em 1517, até aquele momento, a igreja havia enviado vários missionários.
A igreja da Holanda havia enviado vários missionários por toda a terra, mas nada se comparou com o amor que foi gerado no coração daqueles homens. A história conta que os moravianos foram enviados como missionários, e os jovens moravianos se vendiam como escravos. Quando eles não tinham condições de fazer acordos com os fazendeiros para entrar nas fazendas e poder pregar o evangelho ali para os escravos indianos, para os escravos da África, eles mesmos se vendiam como escravos. A história de muitos moravianos que morreram no campo escravo apenas para poder pregar o evangelho, e isso sim é uma demonstração de amor. Várias denúncias chegavam à corte marcial de que Nicholas Zinzendorf era um homem que enviava missionários para morrer. Mas não era ele que enviava, eram os missionários que amavam. Eles começavam a orar, Claudinha, eles começavam a orar, e o amor de Deus tomava o coração deles, a compaixão tomava o coração deles, a tal ponto deles abrirem mão da própria vida, para poder ganhar uma alma para Jesus. Um culto que durou 100 anos. Eu não sei se você está com pressa hoje, porque você precisa votar, mas já pensou se esse culto desse um romper que durasse 100 anos? Já pensou se você fizesse parte da história de um culto, Júnior, que começou hoje e vai acabar daqui a 100 anos? Meu Deus, como eu gostaria de participar de um momento desse. A história conta que um homem chamado John Wesley voltava dos Estados Unidos muito frustrado. Até então era Nova Inglaterra. E ele voltava decepcionado porque ele tentou implantar uma igreja forte e ele não conseguiu por causa das discussões religiosas. E ele voltava extremamente frustrado, decepcionado, desacreditado do seu ministério. E enquanto ele estava no navio, isso foi contado na biografia dele, ele estava no navio, o navio começa a querer naufragar, uma forte tempestade, e ele se desespera, todo mundo correndo, e de repente ele escuta instrumentos tocando. E enquanto esses instrumentos tocavam, ele ouviu pessoas orando e adorando ao Senhor, e ele pensou: uau, eu estou aqui com medo de morrer e tem alguém adorando em meio à tempestade. E ele correu para ver quem era. E lá ele encontra alguns moravianos, missionários. Irmãos, aquilo impactou tanto a vida de John Wesley, que quando ele volta para a Inglaterra, ele volta com uma ousadia, com uma direção de Deus. Ele começa a pregar o evangelho, que num frio escaldante, com menos 5 graus, as pessoas se reuniam na porta das empresas às 5 da manhã, para ouvir John Wesley pregar. A oração é a maior manifestação de amor. Você ama alguém? Você pode dar presentes. Você ama alguém? Você pode fazer uma ligação, mandar uma mensagem. Mas não existe demonstração maior do que a oração. Deixa eu ver como é que está o tempo aqui, irmãos, que eu vou falando. Em Mateus 22, a partir do verso 37, Jesus é questionado pelos fariseus sobre os mandamentos. E Jesus resume os mandamentos. Ele diz: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Vai para o 38. Verso 38. Aí, obrigado. Esse é o grande primeiro mandamento. Jesus, ele estava ali há alguns meses já da sua crucificação. Jesus, aonde ele ia, tinha um fariseu contestando ele. Ele sempre tinha que tomar cuidado com as suas respostas, porque eles sempre queriam que Jesus desse uma resposta que fosse contra a lei, uma resposta que agredisse a Torá.
Mas Jesus, ele é muito claro aqui. Nós precisamos amar a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Sabe, é impossível amar a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, sem que tenhamos uma vida de oração. E você pode me perguntar, mas Paulo, para que serve a oração? É só falar com Deus? A oração, você pode demonstrar nela a sua adoração a Deus. Na sua oração você pode dizer o quanto Deus é grande, o quanto você reconhece quem Ele é. A Bíblia diz em Isaías 6 que quando Isaías está diante do Senhor, ele se humilha. Ele diz: ai de mim, ai de mim, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. Sabe, na oração você pode reconhecer quem você é, você pode entrar diante do Senhor com humildade, porque Ele é grande, porque ninguém é como Ele. Sabe, nós precisamos entrar no ambiente de oração com devoção a Deus. Quantos de nós chegam no ambiente de oração e a gente não se preocupa, a gente não se prepara, a gente não cria expectativas? Mas eu quero convidar você a criar expectativas, porque você está diante de um Deus que é poderoso, de um Deus que tem poder para curar, de um Deus que tem poder para libertar, para salvar, para restaurar. O que você veio buscar nessa manhã, Ele tem para você. Ele tem salvação nessa manhã. Jesus resumiu nesse texto os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E Jesus, ele revela isso lá na frente, novamente na oração do Pai Nosso. Se você puder, abra sua Bíblia comigo. Em Mateus capítulo 6. A gente vai ler a partir do verso 9, Mateus 6, a partir do 9. Aqui, a gente vai ver em Lucas também, Jesus é abordado pelos discípulos e ele fala assim, eles perguntam para Jesus: mestre, como nós oramos? Qual que é a forma? Nos dá um modelo para nós aprendermos a orar. Irmãos, e como Jesus é incrível. Esse modelo de oração, na verdade, isso não é uma oração para nós repetirmos. Jesus estava dando um modelo. Fala, quando vocês forem orar, eu vou dizer para vocês mais ou menos como vocês devem fazer. Então, eu não digo para você que é errado você repetir essa oração, mas você não deve fazer isso como uma vã repetição, apenas por cultura. Você precisa fazer isso com entendimento. Jesus dá uma dissertação, um modelo de oração que eu quero compartilhar com você nessa manhã, e algumas coisas que essa oração nos revela. Verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que modelo fantástico de oração. Sabe, Jesus já começa essa oração. O pastor Johnny cantou algumas canções, a Paola cantou algumas canções, que a gente tinha combinado, parecia que eles sabiam que eu ia pregar, porque Jesus começa a oração do Pai Nosso dizendo: Pai Nosso. Ele era um filho unigênito, ele era o único filho de Deus.
Até então Jesus não havia morrido na cruz, mas ele já começa com uma declaração dizendo: Pai Nosso. Sabe, ele manifesta ali uma autoridade no mundo espiritual de adoção. Ali Jesus começa a abrir as portas para a adoção. Você é filho, você tem um pai. Aleluia. Em Gálatas 5 fala que Ele nos redimiu para nos manifestar um espírito de adoção. Ele pagou a nossa dívida para que nós pudéssemos ser chamados de filho. Então Jesus começa essa oração dizendo assim: Pai Nosso. Ele não faz exclusão. Ele podia dizer meu Pai, mas ele começa dizendo Pai Nosso. E aí ele vai e diz: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E aí ele revela aqui, aquele resumo que ele deu dos mandamentos em Mateus 22. Ele começa uma declaração amando a Deus: santificado seja o teu nome. Ali Jesus está mostrando publicamente para eles: quando você quiser orar, comece demonstrando o seu amor a Deus. Quando você quiser orar, comece a dizer: eu te amo. Diga os motivos se você quiser. Você tem motivos para amar a Deus nessa manhã? Você tem motivos para ter um coração grato nessa manhã? Ô irmão, só o fato dele nos aceitar como filhos, só o fato dele manifestar sobre nós um espírito de adoção. Ele começa como filho unigênito, mas depois Paulo retrata ele como primogênito. E sabe a diferença? Unigênito é que é único, mas primogênito é que é o primeiro de muitos. Ele é o primeiro de muitos. Sabe, eu tenho uma palavra para você que chegou aqui nessa manhã com o seu coração machucado, com o seu coração ferido. Você é filho. Você é filho amado. Sabe, eu vou falar uma coisa que não está aqui no sermão, mas eu preciso te dizer isso. Deus fez questão de pelo menos 2 vezes que a Bíblia registra, de dizer publicamente a Jesus: este é meu filho amado, eu tenho prazer nele. E talvez você cresceu, você passou a sua vida ouvindo palavras de maldição dos seus pais. Talvez você está na fase adulta, você já está velho, mas tudo que você recebeu dos seus pais foi palavras negativas. Você não consegue, você não pode, você não serve. Mas hoje eu tenho uma palavra de bênção para você, daquele que é pai, daquele que te criou e te formou, e daquele que te comprou e te redimiu, daquele que é o Pai Nosso. Você é filho amado. Você é filho amado. Ele tem prazer em você. Ele tem prazer quando você ora, quando você clama, quando você se arrepende, quando você se entrega. Ele tem prazer quando você diz: me ajuda a mudar, me ajuda a olhar para aquilo que o Senhor olha. Você é filho. O mesmo Deus que lançou palavras de amor sobre Jesus, lança palavras de amor sobre você nessa manhã. Você é um filho amado. Depois Jesus continua essa oração e ele diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Sabe, em Mateus 6, a partir do verso 30, Jesus declara o quanto Deus se preocupa com as tuas necessidades. Você não precisa abrir, você pode anotar e depois você olha com calma. Jesus se preocupa com as suas necessidades. Mas sabe qual que é o problema? É que nós paramos de nos preocupar com coisas básicas da nossa vida. Jesus está dizendo: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Cuida das nossas necessidades, cuida daquilo que é necessário para o nosso dia. Você vê que ele não fala: o pão do mês nos dá.
Ele está dizendo: o pão nosso nos dai hoje. Eu preciso da porção diária. Sabe, lá no deserto, o maná, ele vinha numa porção diária. Exceto no final de semana, por causa do sábado que eles guardavam. Deus manifestava uma porção diária. O que você precisa hoje? Você já disse para Deus o que você precisa hoje? O próprio Jesus, quando ensinou a orar, Ele ensinou que você precisa pedir a Deus. E a gente entrou num momento de banalidade, aonde parece que pedir é algo errado, porque as pessoas ensinam a pedir errado também. As pessoas em muitos lugares por aí estão ensinando a barganhar com Deus. Mas Deus é Pai. E Ele quer cuidar das tuas necessidades. Ele quer te ouvir. Peça a Ele o pão de cada dia. Você já parou hoje para cuidar daquilo que Ele te deu, do templo? Alguns de nós só têm alargado a tenda, né, irmãos? O nosso templo está crescendo, 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 a ponto de quase explodir. Mas sabe, eu tenho aprendido que nós precisamos orar por nós, e essa oração precisa fazer efeito em nós também. Nós precisamos cuidar da nossa saúde. Quantos de nós somos negligentes com a nossa saúde, irmãos? Sabe, é tempo de cuidar da tua alimentação. Nós vemos a história do pastor Paulo e de tantos outros pastores, que o Senhor permitiu que morresse, e voltasse para dizer: por favor, para de ser negligente com a tua saúde. Sabe, é tempo de cuidar de você. A gente vive nessa loucura frenética de São Paulo, onde a gente não tem tempo para nada, a gente dorme 3, 4 horas por noite. Mas é desejo de Deus que você cuide de você. Para um pouco. O Senhor quer restaurar a tua autoestima. Quantos homens e mulheres estão na igreja com a sua autoestima destruída? Mas Ele quer te dar o pão de cada dia. Amém? O Senhor quer cuidar de você. Ele também fala para você pedir perdão. Sabe, oração é um lugar de reconhecer quem você é. Não dá para fugir disso. Porque quando você está diante da glória de Deus, é impossível que você entre com arrogância, com prepotência, com orgulho. 1 minuto de oração é suficiente para você dizer: eu não mereço. 1 minuto de oração é suficiente para você acordar e perceber que você está diante de alguém tão grande. Tão grande, tão grande. De alguém que é tão grande, mas que ao mesmo tempo quer te ouvir. Irmãos, a oração é uma loucura. É alguém que é tão grande, alguém que criou o universo, pastor Johnny, alguém que criou tudo, apenas com uma palavra. Ele só precisou dizer: haja. E esse alguém que é tão grande escuta o teu clamor. Sabe, se você tivesse ideia de que você está orando para alguém que criou o universo apenas com uma palavra, como seria a tua postura de oração? Como seria a minha postura de oração? E isso é devoção, quando você reconhece quem Ele é. É impossível que você entre nesse lugar com arrogância. Ele condena os fariseus que faziam isso. Pessoas que queriam mostrar para o público o quanto orava bem, e não orava a Deus, mas orava para o público ver. Em Mateus, o capítulo que nós lemos do Pai Nosso, um pouco antes, Ele começa a dizer: vai para o teu quarto, ora em secreto. Jesus, Ele não quer demonstrações públicas do quanto você é bom. Ele quer o teu coração nessa manhã. Por isso que Ele fala: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem.
Essa é uma parte difícil, porque ele está demonstrando aqui. Ele disse: amai o Senhor sobre todas as coisas e amai o teu próximo como a ti mesmo. Nós já vimos como nós devemos nos amar. Mas como amar o próximo? E mais difícil ainda, pastor Johnny, é como como amar aqueles que nos devem. Aqueles que fizeram algo para nós, aqueles que nos feriram, aqueles que nos tocaram. Você vê que Jesus não está orando e dizendo: perdoa as minhas dívidas assim como eu perdoo aqueles que não me fazem nada. Me ame assim como eu amo aqueles que não me fazem nada. Tem uma condição: pessoas vão te ferir no caminho, pessoas vão te machucar no caminho, pessoas vão te dever de várias formas. Sabe, isso acontece. Quem aqui nunca foi ferido por alguém? Dá um sinal com a sua mão. Ninguém. Quem aqui nunca foi machucado por alguém? Quem aqui não saiu de uma discussão ou de um problema com a sensação de que perdeu? Quem aqui já não foi atrás de alguém para pedir perdão e essa pessoa disse: você não, eu nunca vou te perdoar? Quantos de nós já não passamos por isso? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Será que eu e você conseguimos fazer essa oração nessa manhã? Será que você consegue pedir para Deus perdoar na mesma proporção? Ou você vai fazer uma reflexão agora? Dizer: nossa, eu não estou perdoando, eu não estou conseguindo perdoar. Jesus te trouxe aqui nessa manhã porque Ele quer te fortalecer para liberar perdão. Você não está conseguindo perdoar? É uma situação difícil demais? Não tem problema. Ele estava na cruz, Ele estava sendo humilhado, Ele já tinha sido açoitado, Ele já tinha sido ferido, e Ele dizia: Pai, perdoa-os. Sabe, essa oração de Jesus não foi uma oração teórica. Ele demonstrou passo a passo dela na prática. Porque você pode dizer: mas é fácil dizer perdoa, como eu perdoo os meus devedores? Mas Jesus demonstrou perdão? Uau, Ele demonstrou perdão. Ele foi até o fim. Irmãos, eu naquela cruz, eu não sei, eu nem chegaria até lá, mas se eu chegasse até lá, dificilmente eu ia conseguir, no meio de tanta dor e sofrimento, pedir perdão por aqueles que estavam fazendo aquilo comigo. Sabe, a gente lê a Bíblia e a gente não para refletir no que está acontecendo. Jesus sofreu uma dor terrível, Ele foi escarnecido. Irmão, você tem ideia do que é ser escarnecido? Jesus foi humilhado, Ele estava nu, o seu corpo estava todo machucado, aqueles homens zombavam dele. Todo motivo para ter raiva de alguém Jesus tinha naquele momento. E Ele olha e fala assim: perdoa-os. É difícil liberar perdão, eu sei, mas Jesus quer tratar o teu coração nessa manhã. Sabe por quê? Porque está vindo uma onda de poder de Deus sobre nós. Sabe, eu disse isso numa quarta-feira e repito hoje: o Senhor tem falado que Ele vai manifestar sobre a igreja dEle nesses últimos dias uma avalanche desordenada de poder. Ninguém vai ficar no caminho da igreja, irmãos. E eu quero que você, junto comigo, entre nessa onda e a gente seja levado até o fim dela. Mas não dá para viver isso sem liberar perdão. A tua oferta, você só pode trazer a sua oferta aqui quando você libera perdão, para que a sua oferta seja recebida por Deus. Então Jesus está te tratando nessa manhã porque Ele quer que você participe dessa onda de poder, dessa manifestação da glória dEle, amém? Então eu amo a Deus, eu me amo, e eu amo o meu próximo. É mais ou menos isso que Jesus revela na oração do Pai Nosso, a manifestação de amor. Quando Jesus diz assim: que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, isso um pouco mais no começo da oração,
Jesus está apontando para sinais e evidências. Sabe, sinais e evidências que começaram no tempo de Jesus e nos acompanham até hoje. Eu queria fazer com você um momento prático de oração. Você pode ficar sentado mesmo, não tem problema. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu tentei ser bem breve, porque é impossível falar de oração sem orar. É impossível entrar nesse ambiente de oração sem que a gente o pratique. Eu queria que de olhos fechados você entendesse que você está diante daquele que criou o universo com uma palavra. Uau! Aquele que criou o universo com uma palavra está te ouvindo nessa manhã. O Espírito Santo de Deus está se movendo neste lugar desde as 6 da manhã. Desde que a primeira pessoa chegou aqui. E Ele não parou de se mover ainda. Muito pelo contrário, Ele está se movendo com mais intensidade. Eu já consigo ver pessoas com a sua alma sendo curada. Oh, Jesus! Jesus, eu entro nesse ambiente de oração. Jesus, eu entro nesse lugar de oração. Senhor, o Senhor sabe quanto nós temos buscado ao Senhor. Mas isso não é porque nós queremos algo. Isso é porque nós desejamos o Senhor. Jesus, então eu começo essa oração repreendendo toda ação demoníaca neste lugar. Todo espírito maligno que tem assolado, todo espírito maligno que tem perturbado, todo espírito maligno que tem, Senhor, impedido os seus filhos de avançar nesse ambiente de oração. Eu repreendo agora em nome de Jesus e declaro libertação nessa manhã. Declaro neste lugar um ambiente de libertação. Satanás, nós te expulsamos agora. Em nome de Jesus. Nós repreendemos qualquer manifestação sua neste lugar e te expulsamos agora. Sai da casa, sai da família, sai dos filhos. Toda obra de feitiçaria feita contra as pessoas que estão neste lugar, Jesus, nós repreendemos agora, nós quebramos, nós desatamos todas as cordas. Oh, nós entramos de um ambiente de guerra, de batalha. Oração também é batalha. Pessoas que têm tido o entendimento roubado por Satanás, eu libero a tua mente agora em nome de Jesus. Para que você tenha uma revelação mais profunda do Senhor. Todos os sintomas que são causados por causa de ações malignas, nós quebramos agora em nome de Jesus. Seja curado, seja liberto em nome de Jesus. Todo problema psicossomático por causa de ações malignas, seja destruído agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que tem tido depressão, você que tem enfrentado altos níveis de estresse, você que tem enfrentado síndrome do pânico, eu te libero nessa manhã, em nome de Jesus. Jesus cura a alma nessa manhã. Você vai começar a encontrar alegria em Jesus. Você vai começar a encontrar paz em Jesus. Você vai começar a encontrar vida em Jesus. Jesus, o segundo lugar de oração que eu entro nessa manhã é num lugar de cura. Oh, Espírito Santo, coloca a mão na tua enfermidade enquanto eu oro.
Se você tem uma enfermidade, se o médico disse: olha, você está com um problema sério, a tua coluna nunca mais vai ser a mesma. Se você recebeu uma triste notícia, é câncer, o seu tumor é maligno, não importa o diagnóstico, eu aprendi em Jesus que Ele transforma diagnósticos em decretos. Tumor, suma em nome de Jesus. Células, sejam libertas em nome de Jesus. Pedras nos rins, pedras na vesícula, nós a explodimos em nome de Jesus. Você vai ser implodida agora. Senhor, começa a restaurar a pressão, começa a restaurar, Jesus, a glicose no sangue. Essa pessoa que tem tido diabetes com 500, 600, controla, Jesus. Controla, Jesus. Todo problema no coração, todo problema no coração, pessoas que têm sofrido de arritmia, Jesus está liberando a cura sobre pessoas essa manhã. Há um ambiente de cura nessa manhã. Quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos entrar num terceiro ambiente de oração. Ministério de Louvor, se puder vir aqui. Sabe, existe um exército de Deus aqui neste lugar, nessa manhã. E eu não estou só falando dos anjos não, irmãos. Você faz parte de um exército. E o Espírito Santo de Deus quer municiar pessoas. Ele quer potencializar pessoas nessa manhã. Então eu quero entrar nesse ambiente de oração pelos dons. Você quer receber dons do Senhor nessa manhã? Sabe, o Senhor quer liberar palavras de sabedoria. Você vai começar a orar por pessoas e o seu entendimento sobre aquela pessoa vai se abrir. O Senhor vai começar a falar com você coisas específicas que só aquela pessoa sabe. O Senhor vai liberar palavras de sabedoria. Você vai aconselhar pessoas como nunca aconselhou. O Senhor vai liberar fé sobre pessoas aqui. Você vai ter uma fé, mas uma fé tão forte, uma fé tão poderosa, que as pessoas serão tocadas, que as suas orações chegarão diante do Senhor, que a sua intercessão por pessoas vai ser algo tão profundo. O Senhor tem uma liberação especial nessa manhã. Eu não posso fugir disso. Irmãos, eu lutei para fugir disso. Mas a maior manifestação de amor é a oração. A maior manifestação de amor é a graça e a presença dEle. Eu não posso fugir disso. Tem pessoas nesse lugar que você vai pregar. Você vai pregar. E o Senhor vai converter corações a Ele. Há uma liberação de palavras de Deus. Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele te comprou e Ele está te habilitando.